Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise de circuitos, atenuador com impedância constante. Esse é um daqueles circuitos mágicos da eletrônica, muito usado em radiofrequência e instrumentação, mas com aplicações em muitos outros campos da eletrônica. Vamos ver essa mágica? Vamos lá? Na verdade, esse não é um único circuito. Existem mais de uma maneira de montar esse tipo de atenuador. Vamos começar mostrando a filosofia desse circuito. Como o nome já está dizendo, é um circuito que atenua a tensão na carga, mas com uma característica diferenciada. A diferença é que a impedância vista pela fonte não muda. Antes de inserir o atenuador, a impedância equivalente é igual a 2Z, onde a segunda impedância Z é a impedância da carga. Já que a carga, ao olhar para a fonte, enxerga o equivalente da fonte de energia, o equivalente de Thevenin, composto por uma impedância Z, e a fonte de tensão, a fonte de energia. O importante aqui é que a impedância da carga e do circuito equivalente possuem o mesmo valor, Z. O circuito equivalente da fonte representa um circuito de potência. Pode ser o circuito de saída de um amplificador de radiofrequência. A carga Z, nesse caso, será a antena. Valor típico, 50 ohm. Um circuito de potência de uma saída de áudio. A carga, nesse caso, será o alto-falante. A impedância Z poderá ter os valores de 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm. Esses são os mais comuns. Esse conceito também é aplicado no circuito de entrada da antena do receptor. A impedância da antena deve ser a mesma do circuito de entrada e dos cabos. Um exemplo típico é a entrada da TV. A impedância é normalmente 75 ohm. Assim, o cabo coaxial deverá ser de 75 ohm e a antena também deverá ser de 75 ohm. As impedâncias são iguais para a máxima transferência de potência. Se as impedâncias são iguais, então a tensão nas duas impedâncias são iguais também. Cada uma consome metade da energia gerada. A tensão na carga vai ser metade da tensão da fonte. Ao colocar o atenuador, a tensão na carga vai diminuir. Vou chamar de VO agora. A constante K relaciona a tensão de entrada do atenuador com a tensão de saída. K é um número positivo, pois a tensão de entrada é maior do que a tensão de saída. Mas o atenuador não vai alterar a impedância vista pela fonte. A impedância equivalente de todo o circuito do atenuador mais a carga. Essa impedância vai continuar constante, valor igual a Z. Então, a tensão na entrada do atenuador continuará sendo metade da tensão da fonte. Você vai usar o atenuador quando o sinal estiver muito forte. Você pode usar o atenuador tanto na transmissão quanto na recepção. Você poderá usar o fantástico atenuador de impedância constante. Ele atenua o sinal sem mudar a impedância. Os circuitos com atenuadores normalmente são feitos com resistências, mas não é fácil projetar um circuito com as características vistas há pouco. Então, como fazer? Usar uma receita de bolo, isso mesmo. Todos esses cálculos complexos já foram feitos antes e os melhores foram catalogados e nos é oferecido na forma de uma receita de bolo. É só seguir, montar e pronto, tudo vai funcionar perfeitinho. A primeira receita é do circuito atenuador em T, mostrado dentro da caixinha da figura. Agora sim, esse é um circuito fantástico. Mas, para ser fantástico, você deverá escolher os valores das resistências conforme descrito no livro das receitas, exatamente como está descrito em amarelo na figura. Bem, vamos testar a receita. Veja esse exemplo. Suponha que você queira diminuir a intensidade do seu sinal pela metade, sem alterar as impedâncias de entrada ou saída. A pergunta é: determine as resistências do atenuador para uma atenuação do sinal igual a 2, considerando a impedância de saída e entrada Z iguais a 50 ohm. Vou escrever os dados do problema. Primeiro, o valor de K.
é 2. A constante K é o fator de atenuação. É a razão entre a tensão de entrada do atenuador e saída. Então, a tensão de entrada VI será 2 vezes o valor da tensão de saída VO. Cuidado! O K indica atenuação. É o contrário do ganho que estamos acostumados. Cuidado! VI é a tensão de entrada do atenuador, não a tensão da fonte. Outro dado conhecido e muito importante é a impedância Z, a impedância de entrada e de saída, que nesse tipo de atenuador devem ser as mesmas. Nesse caso é 50 ohm. Agora vou substituir os valores na receita para determinar R1 e R2, considerando a equação K igual a 2 e a impedância Z igual a 50 ohm. Primeiro vou usar a receita para calcular R1. Substituindo os valores na receita para determinar R1, calculando deu 16,6667 ohm. Vou manter 4 casas decimais para, na hora de comprovar mais tarde, diminuir o erro de arredondamento dos cálculos. Vou substituir no diagrama. Agora vou calcular R2. É uma equação um pouco mais complicadinha. Tem um quadrado ali. Mas é só substituir os valores, colocar numa calculadora ou numa planilha do Excel, calcular e pronto! O valor de R2 é igual a 66,6667, outra periódica. Vou colocar esse valor no diagrama e pronto! Esse é o nosso circuito atenuador em T. Receitinha fácil essa? Qualquer criança brinque e se diverte. Parece um circuito comum. Sim, só parece. Então, para mostrar como esse circuito é fantástico, eu vou calcular a impedância equivalente olhando do circuito da fonte para a carga. Se tudo está funcionando como diz a teoria, a impedância vista pela fonte, essa impedância Z, é igual à impedância interna do atenuador mais a carga. Essa impedância deverá ser igual a 50 ohm. Para comprovar, vou simplesmente calcular a associação das resistências do circuito T mais a carga de saída, a caixinha amarela. Será que você ainda lembra como fazer isso? Primeiro, faça a associação série da resistência 50 ohm da carga com a resistência R1 em série. Calculando, dá 66,6667 ohm. Vou colocar no diagrama. Você consegue ver a próxima associação? Isso mesmo! É o paralelo da resistência equivalente 1 com a resistência R2. Mas observe bem, os dois valores são iguais, então fica fácil. O paralelo é igual à metade do valor de uma delas. Isso dá 33,3333 ohm. Vou colocar no diagrama. E agora ficou fácil fazer a próxima associação. A associação final, a impedância equivalente. É só somar, estão em série. Então, substituindo os valores e calculando, a mágica aconteceu. A impedância equivalente é exatamente 50 ohm. Exatamente igual à impedância da carga, a impedância Z. A impedância se manteve constante. Fantástico esse circuito atenuador em T. Você viu nesse tutorial o que é um atenuador com impedância constante. Viu um dos atenuadores mais usados, o atenuador em T. Mas claro que existem outros tipos de atenuadores. O atenuador em π e a ponte em T. Mas esses vou mostrar nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!